pequeno sou muito curioso com espiritualidade, religião. Eu lembro que eu fiz primeira comunhão. Eu nunca Minha família, parte de mãe, é muito católica, né? Uhum. Mas eu nunca assim, me identifiquei muito com a religião católica, mas eu lembro de ter muita curiosidade na teologia, sabe? Quando a gente estudava na primeira comunhão, a teologia católica e tal. Eu gostava também. É? Eu gostava da aula, da catequese ali, e também gostava, porque na minha época passava, no final dos anos 90, não, meados dos anos 90, passava desenhos bíblicos no SBT, cara. Eu achava mó legal, cara. É legal, Ele pegava cara. passagens assim da Bíblia e fazia uma história, um curto de 15 minutos, 20 minutos. Era bem legalzinho. Pois é, cara. Hoje, Tinha curiosidade. o que eu vejo assim, dessas teologias várias é que ela está expressando que é um ser humano mesmo, entendeu? Eu passei de religião ser... espiritualidade, em geral, ser uma coisa que te leva para o sagrado externo. Comecei a entender que a espiritualidade é uma coisa que te leva para o sagrado interno. Muito mais no sentido de quem é você, sabe? Então, para mim, cara, espiritualidade significa você se achar, entendeu? É uma coisa simples na minha cabeça hoje. Muito mais do que teologias e sagrado e profano e etc, sabe? Posso ter um comentário? Fica à vontade. Talvez você se identifique com o que eu vou falar agora. Sabe como eu vejo a espiritualidade? Eu sou uma pessoa que transito perfeitamente no catolicismo, no espiritismo, que também é cristianismo, né? O espiritismo kardecista. Ali tem o Jesus e tudo, Sim, né? sim. Exalta bastante Jesus. É cristão, né? Cristão, né? Hinduísmo, etc, etc. Eu transito no seguinte sentido, eu sou capaz de chegar num templo, terreiro, o que quer que seja, um templo de uma outra religião que não tem nada a ver comigo, e tirar o melhor daquilo. Sim. Assim, se alguém me dá um passe quando eu vou numa casa espírita, né? Beleza. Eu entendo que aquilo ali é um voto de bondade para comigo. Sim. Uma hóstia durante uma missa católica ou, de repente, num outro local que tem uma religião, é como se fosse assim, eu gosto de entender aquele assunto e gosto de mergulhar naquele assunto também. Eu acho que talvez você enxergue dessa forma. É exatamente isso. Ou seja, a gente se sente bem nesses lugares porque são lugares que levam a gente a se olhar, sabe? A entrar em si mesmo, né? Então, por exemplo, só voltando um pouco na pergunta que você fez. Eu, muito cedo, fui parar em centro espírita. Tinha lá uns meus 14, 15 anos, fui sozinho, por alguns motivos. Cheguei no centro espírita, virei espírita. Então, passei dos 14 aos 30 e tanto, dentro do centro espírita, Kardec também, trabalhando em passe, trabalhando em grupos mediúnicos, estudando e ensinando, dando aula porque eu sempre tive essa coisa da filosofia mesmo, e sempre gostei muito de dar aula mesmo, cara. Amo, eu sou apaixonado por dar aula. Então eu já dei aula de muita coisa. E aí, cara, eu peguei e fui... meio que acabou meus anos de wakeboard, fui ficando velho, né? Porque para wake você fica velho muito cedo, né, cara? Um esporte de altíssimo impacto, né? E aí eu fui fazer mestrado nos Estados Unidos. Fui fazer mestrado, não. Primeiro eu mudei para Orlando, por causa do wake. Legal. Que lá é o Havaí do wake, né, cara? Tem muito lago, esqui Campeonato aquático. ou você foi só pra curtir? Mas só pra... Não, eu fui pra me profissionalizar mesmo, sabe? Comecei a fazer faculdade lá de ciência política até. Aí acabou que eu percebi que eu não queria ser profissional de wake. Eu já era muito novo, né, cara? Eu não sabia exatamente o que eu queria da vida. Voltei pro Brasil para fazer o UNB. E aí fiz Ciências Sociais no UNB, que foi para mim, cara, uma virada de chave intelectualmente falando assim, sabe? Não só intelectualmente, mas para mim meus anos de UNB foram muito, muito bons para minha formação. E aí, cara, eu comecei a trabalhar num centro espírita, que até hoje eu sou muito ligado ao pessoal de lá, sou muito amigo das pessoas de lá, lá no Bandeirante, um centro espírita pequeno. E aí eu comecei a fazer esse mergulho interno mesmo do que é o ser humano, e estudei sociologia. A sociologia, para mim, foi isso. Para poder tentar entender quem que é o ser humano. Não me deu as respostas que eu queria, mas aumentou muito a minha capacidade de entender as relações humanas, né? Nesse caso, porque a sociologia é isso, né? E aí, mudei para os Estados Unidos fazer um mestrado em sociologia política, na Universidade de Chicago. Aquela universidade famosa pelo Departamento de Economia, né? Pelo Departamento de Economia Liberal, Paulo Guedes.
Falei assim, economista de Chicago. Foi nessa mesma universidade que eu fiz mestrado. Legal. Você teve essa influência lá ou no curso que você estava? Não. Essa é uma coisa muito do departamento de economia, né? O Milton Friedman, né, que é o grande pai do neoliberalismo, resgatou Mises, Hayek e tal, o pessoal do liberalismo, certo. E criou essa linhagem lá no departamento de economia. E aí de lá, eu terminei o mestrado e fui começar um doutorado. Fiz seleção para doutorado, passei para um doutorado no departamento de sociologia da Universidade da Califórnia em San Diego. Mudei para San Diego, fiquei surfando lá até começar o doutorado. E, na verdade, e aí eu vim passar umas férias no Brasil, logo no começo do doutorado. E, cara, fui para um retiro de yoga, eu tava na Chapada, passeando, vi que ia começar, fui lá assistir uma coisa, fiquei louco, apaixonado. Fiquei um mês nesse retiro. Caraca. Aí falei, cara, que as respostas que eu preciso para as minhas perguntas sobre quem é o ser humano estão no yoga, cara. Estão na filosofia védica, sabe? Porque eles estão há 5.000 anos falando sobre isso. E de forma profunda, de forma aprofundada, sabe? E trazendo insights sobre a mente, sobre como superar a mente tagarela e como entrar em contato mais com quem a gente é de verdade, sabe?